Gente, só lembrando aqui, né, no item 2 que quanto maior a força da ligação, né, mais próximos esses átomos estão. Por isso que na ligação tripla, por ela ser uma ligação mais forte, os átomos estão mais próximos entre si, certo? O mesmo vale se a gente comparar a ligação dupla à ligação simples. A ligação dupla é mais forte, então a distância da ligação é menor, certo? Só relembrando aqui. Item 3. As moléculas triatômicas YZ2 e Y3 têm geometria angular. Gente, a molécula YZ2 seria a OF2, né? E a Y3 seria, né, a O3. E aí a gente vai conferir aqui se tem geometria angular ou não. As ligações entre oxigênio e flúor são ligações simples. O flúor, ele só quer ganhar um elétron, né? E o oxigênio, ele quer ganhar 2 elétrons. Então, o que é que acontece aqui? O oxigênio, né, faz 2 ligações simples, uma com cada flúor. E aí o oxigênio completa o seu octeto e ele tem aqui, ó, 2 pares de elétrons que não fazem, né, ligações. Então, aqui no caso do oxigênio, a gente tem, né, 4 nuvens eletrônicas, 2 que são ligações e 2 que não são ligações. 4 nuvens atômicas, elas se espalham no espaço, né, na forma de um tetraedro. O oxigênio, né, o átomo central, ficaria aqui no centro do tetraedro, certo? A gente teria aqui em cima um par de elétrons, aqui um par de elétrons, aqui a gente teria o flúor e aqui a gente teria outro flúor, certo? Essa é a organização, né, de 4 nuvens eletrônicas no espaço. O que acontece aqui? Num tetraedro, a distância entre as ligações, né, entre as nuvens é de 109 graus. Mas, vocês estão vendo aqui esses pares de elétrons? Esses pares de elétrons, eles são muito densos. A gente tem uma energia eletrônica muito densa. Então, a gente empurra aqui, né, essas ligações. E esse ângulo aqui acaba sendo um ângulo de 105 graus. E não de 109. E aí, no final, a gente vê, né, porque a gente não vê os elétrons, a gente só vê os átomos. A gente vê o oxigênio aqui no meio e um flúor aqui, certo? A gente empurra aqui, né, essa ligação e ela agora tem um ângulo de 105 graus. E aí, né, a fórmula, a geometria molecular dessa molécula é sim angular, certo? É como se a gente estivesse olhando só isso aqui, ó, do tetraedro. No caso do O3, né, a gente tem aí, né, uma ligação dupla, uma dativa e uma nuvem eletrônica aqui em cima, certo? O oxigênio tem 2 elétrons que são doados na dativa, 2 elétrons aqui na ligação, 2 aqui em cima, e ele compartilha, né, 2 elétrons desse outro oxigênio. Então, ele consegue completar o seu octeto. E aí, a gente tem 3 nuvens eletrônicas, né, para serem distribuídas. Esse par de elétrons livre aqui, essa ligação dativa e essa ligação dupla. A gente distribui, né, 3 nuvens eletrônicas no espaço na forma, né, da geometria trigonal, certo? Então, o oxigênio fica aqui no meio, que é o átomo central. A gente tem um oxigênio aqui e um par de elétrons aqui. Minha gente, é o mesmo esquema. O par de elétrons, ele concentra, né, a densidade eletrônica. Então, ele vai empurrar aqui, né? O ângulo seria anteriormente de 120 graus. Ele vai ter um ângulo próximo a 105 graus. E aí, a gente vai ver a molécula assim, ó. Uma dupla aqui e uma dativa aqui, com um ângulo de 105 graus. A gente não vê esse par de elétrons aqui em cima, né? A parte de cima do triângulo. A gente só vê essa parte aqui de baixo. Então, a geometria, ela é, sim, angular. 3, verdadeiro.